Vamos começar? Acabei de falar com o Marcelo que depois do almoço falar sobre ginástica vai ser difícil, né? Mas a gente vai tentar explicar um pouquinho como eu faço o treino do senhor Marcelo, que eu já dou treino para ele há quantos anos? Há uns 20 anos. Né? Oi, Sofia. 25 anos, né, que eu já acompanho o senhor Marcelo, e hoje já fiquei sabendo que ele já deu uma corridinha por aí, né, para dar uma aquecida no coração. Quem faz ginástica aqui da forma que é recomendada hoje em dia? Sofia não vale, Marcela não vale. Aí, como é teu nome? Como? Flávio. Então o que você faz? Também não vale? Não, mas fala, como que você faz? Ah, ele é primo. Ah, mas vamos lá. Musculação todo dia. 3, corrida 3. Você que levantou a mão lá no fundo. Como é teu nome? Márcia, pode falar. Musculação, fortalecimento. E aeróbio, 3 vezes por semana. E o restante, o que faz? Você. Como é teu nome? Claro. A Ana, vamos ver. Vamos fazer, é só combinar, né? Olha, já tivemos vários exemplos aí de como a gente faz os treinos. Agora eu vou aproveitar e me apresentar. Eu sou o Aulos, né? Eu trabalho na Ípica há quase 18 anos, então eu acho que eu devo treinar o Marcelo há 20 anos, não 25, como a Sofia falou. Eu também tenho um programa na Rádio Dourado também já há um tempão, já há mais de 15 anos, que eu falo sobre qualidade de vida lá em São Paulo. E eu tenho um grupo de pessoas, de personagens, eu dou treino para essas pessoas junto com esse meu grupo que se chama 4in1, né? Então vamos em frente, já me apresentei. Aí tem várias categorias, né? A Ana, ela se posiciona, ó, aqui, ó, promoção de saúde, porque você anda todo dia. Né? Foi isso que você falou para mim agora, não é? Márcia, né? A Márcia lá no fundo, ela já faz 3 vezes por semana academia. Ainda ela está aqui, ó, promoção de saúde e qualidade de vida. Flávio já escapa um pouquinho, ele já vem aqui para performance, no 4º nível, porque você corre 3 vezes por semana e faz musculação praticamente todos os dias. Marcelo também está nessa situação. E hoje em dia, a gente precisa fazer atividade física que envolva atividades aeróbias, nadar, correr, pedalar, andar, mas andar todo dia, sempre no mesmo ritmo, não é legal. Isso a gente vai conversar daqui a pouco também. Fazer fortalecimento muscular. Hoje a gente tem o quê? Pilates, funcional, academia tradicional, tem diversas formas de você fortalecer seus músculos. E aqui a gente vai falar sobre como fortalecer seus músculos para você ter uma boa performance com o seu cavalo no momento que você está montando. Então essas são as categorias. E hoje em dia também tem uma outra categoria aqui, que é o alto rendimento amador. Marcelo está nela, porque ele treina praticamente todos os dias e monta quase 5 vezes por semana. E por último, o atleta profissional, que não é o nosso caso, que vive disso. Então ele treina praticamente 5, 6 horas por dia. E qual é o segredo do sucesso desse atleta profissional e o nosso sucesso também? Ele descansa 3 a 4 horas por dia depois que ele faz os seus treinos, depois ele volta de novo para treinar, atleta profissional. Porque o que ele está fazendo? Tentando baixar o seu tempo em milésimos de segundo. Então qualquer detalhe é muito importante, e o descanso às vezes até é mais importante que o treino. E para a gente também é muito importante isso. Quais são os principais músculos que trabalham no momento que você está montando? Quem sabe? Você monta? Monto. O que te incomoda no momento que você está em cima do seu cavalo ou da sua égua? Perna. Que mais? Vamos lá. Costas. Pé. Só isso? Ninguém falou um fundamental. Hã? Coxa é perna, né? Virilha também é perna. Ninguém falou ainda. Hã? Dorsal, abdômen, né? Glúteo, né? Isso trabalha bastante. Que mais? Diafragma, parte do abdômen, é um músculo que está bem em cima
do seu abdômen. Abdômen a gente tem 3 grupos musculares, o reto, o oblíquo e o supra, depois vem o diafragma. Então isso é fundamental. Então aqui esses músculos aqui. E a gente precisa trabalhar esses músculos para que a gente tenha um bom desempenho e principalmente o quê? Quando a gente está montando? Manter equilíbrio. Legal. Manter a postura no momento que você está montando. Isso é fundamental e tem a ver muito com o centro de gravidade que cada um tem em função dos tamanhos dos braços, do tamanho das pernas e do tamanho da barriga. Né? Isso também conta. Né? O centro de gravidade varia e ele que vai ser fundamental para que você tenha um equilíbrio no momento que você está montando e principalmente se você for fazer cavalgadas bem longas, fundamental ainda você ter uma postura correta para você não sofrer tanto. Então, as pernas trabalham, os centros de gravidade que é o core, glúteo, quadril e abdômen e também o pé, você que falou o pé, né? Também trabalha bastante, mas na verdade o que vai trabalhar em função da sua posição do pé? Que músculo que é? Que é o segundo coração do nosso organismo, panturrilha. A sua panturrilha em função da posição do seu pé trabalha bastante, então isso é fundamental. Tá? E aí, vamos falar pelo primeiro componente de uma programação de treinos. O primeiro componente é o componente aeróbio. O que é uma atividade aeróbia que tem que estar dentro do programa? Correr, pedalar, dançar, nadar, aulas de circuito, isso é fundamental. Mas um erro é andar sempre, todos os dias, na mesma intensidade. Isso não é legal. E aí eu coloco aqui, ó. Existem 3 tipos de treino. Uma atividade leve, de intensidade, uma atividade moderada e uma vigorosa. Quanto mais intenso for o seu treino, e cada um sabe o que é intenso para você, mais curto tem que ser esse treino com intervalos de descanso, e aí você vai progredindo e você vai melhorando. Aqui desse lado, você trabalha o seu coração. Quanto mais intenso for o treino, melhor vai ser. Vamos fazer um teste? Será que dá para ouvir aqui a frequência cardíaca aqui? Vamos colocar? Eu vou marcar e a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui. Só deixa eu pegar o cronômetro aqui. Todo mundo achou a frequência? Eu vou mandar contar. Prepara. Vai. Deu. Conseguiram contar? Primeiro fator, um fator genético. Está todo mundo sentado aí. Tem pessoas que o batimento é menor e tem pessoas que o batimento é maior. Mas um detalhe fundamental: se você estiver treinado, o seu coração vai bater menos. Por que ele bate menos? Porque ele consegue encher mais de sangue em menos batidas e suprir todas as necessidades do seu organismo. Quem deu perto de... multiplica por 6 o valor, né? Que deu. Quem deu perto de 60? 60. Quem deu acima de 70? Hã? Você e você. Né? Então, também deu acima. Isso. 14 vezes 6 vai dar quase 90. 74. Né? Vamos arredondar a conta? 10 batimentos a mais de diferença. Em 1 minuto... Em 1 hora, em 60 minutos, um coração que bateu a 60 e o outro que bateu 10 vezes mais, vai ser quantos? 600 batimentos a mais. Em um dia, chega a 14 mil batimentos a mais, né? Essa pessoa. E se ela estiver treinada, ela vai diminuir esse valor. Não sei se você é treinado, mas vamos supor que você é uma pessoa sedentária. Você consegue diminuir esse seu batimento basal, que está todo mundo aqui tranquilo, de 5 a 8 batimentos, ou até mais, pode chegar até 10. Né? Então, no final de um ano, são milhões de batimentos a menos. Então, isso é um fator fundamental do ponto de vista de fortalecimento do seu coração. Isso é fundamental e você precisa se preocupar. E quando você treina, como a Ana falou, tem um dia que você faz um treino leve, que é um treino de resistência, que você fica numa intensidade bem baixa e faz grande volume de tempo. Tem um dia que você se preocupa. Alguém já estava andando com as pessoas, você está andando no parque ou correndo no parque, fazendo uma atividade, e de repente a conversa para, porque você começa a hiperventilar.
Já perceberam isso? Isso a gente chama, é uma intensidade que quando você passa dessa intensidade, você começa a entrar em fadiga muscular. E aí você tem que ou diminuir a intensidade, ou ficar abaixo dela para poder continuar conversando, senão você não vai mais conseguir conversar. Isso é um outro tipo de treino que existe, que ele está a 75% a 85% do seu máximo. E por último, que é o treino mais intenso, que hoje o Marcelo fez isso, hoje eu fiz uns tirinhos, não foi isso que você falou para mim? Aí você está treinando o seu coração. Esse treino treina os seus músculos e esse treino aqui treina a sua resistência. E você precisa ter essas capacidades desenvolvidas quando você faz um programa aeróbio. O Flávio lá, você faz variação dos seus treinos? Ou você sempre treina na mesma intensidade? Pelo menos um dia. Isso é fundamental. Então, nas suas caminhadas, Ana, um dia coloca subida. Então, anda mais rápido na subida. Bem mais rápido, porque você vai elevar a sua frequência cardíaca e vai fortalecer o seu coração para mandar uma quantidade de sangue absurda para os seus músculos, para que você tenha oxigênio e nutrientes para poder ter um melhor desempenho. Isso é fundamental. Eu e o Marcelo, e o filho dele e um amigo dele, a gente foi para Compostela agora. Nós andamos 300 quilômetros em 12 dias, aproximadamente. Né? Então, e ele falou que ele engordou 2 quilos. Eu também engordei 1 quilo. Né? Mas o que aconteceu? Né? Isso é um outro detalhe. Todos nós que praticamos atividade física temos um efeito compensatório. Quando a gente treina mais, a gente come mais e descansa mais. Né? E tem um outro detalhe também. A gente deixa de ser uma pessoa tão ativa assim. Algumas pessoas têm esse padrão, então isso não é legal. Mas nós engordamos porque nós comemos mais do que deveríamos, principalmente, e beberam todas também, né? Bebemos muito vinho, né? E olha, a gente caminhou, tinha dia que chegava a 5, 6 horas tirando os intervalos, né? 5, 6 horas dá mais de 1.500, 2.000 calorias por dia. Um organismo precisa, em média, né, 2.000 calorias para se manter, né? Então, a gente consumiu quase 4.000 calorias em comida, e assim a gente acabou engordando porque a gente passou do nosso limite. Então, treino aeróbio é isso. E olha como é recomendado hoje em dia. 5 vezes por semana, uma combinação de 3 vezes exercícios moderados, com duração pequena, hoje o menos é mais, e 30 minutos, e 2 vezes exercícios vigorosos durante 20 minutos. Então não precisa muito tempo hoje, como era recomendado antigamente. Né? Então isso vai fazer com que você, do ponto de vista de aproveitar o oxigênio que você respira, se você faz esses 3 treinos por semana, o leve é um pouquinho mais longo, o moderado para os seus músculos e o vigoroso, que são treinos bem curtinhos, mais intensos, vai ajudar você bastante. E aí vem o fortalecimento muscular. Né? Olha aqui, olha essa foto aqui do core, do seu abdômen. Que tipo de atividade muscular é fundamental para quem monta? Hein? Alguém sabe? Dentro da musculação, para complementar. Que tipo de musculação é fundamental? Isométrico, pilates, exercícios funcionais que envolvam o equilíbrio, que você tenha uma certa instabilidade, você trabalha com peso. Exercícios por quadril, de estabilidade do quadril, que tem um exemplo aqui na foto, que ajuda bastante, que trabalha todos esses músculos aqui, ó, estabiliza o quadril. Esse aqui também trabalha a parte posterior da perna e também um pouquinho de quadril. Por que exercícios estabilizadores são fundamentais? Mas, antes de falar por que eles são fundamentais, a gente não pode esquecer que a gente também precisa de força. Então a gente precisa ter os nossos músculos estabilizados, porque isso vai fazer com que você mantenha a sua postura no momento que você está montando, que são esses exercícios tipo pilates, ginástica funcional, exercícios de yoga também ajudam bastante, e a tradicional musculação para que você tenha força. Então você precisa fazer um mix dos dois exercícios, e aí dependendo da fase, da época que você está, você vai variando. Uma hora você faz exercícios para ganhar força, uma hora você faz exercícios para ganhar resistência, uma hora você faz exercícios para ganhar potência. O que é potência? É força com velocidade. E tudo isso acontece no momento que você está montando.
no momento que você está praticando a sua equitação. Isso é fundamental e você tem que saber distribuir esses exercícios. E aí, como era recomendado antigamente? Antigamente eram atividades do dia a dia. As pessoas que levantam uma cadeira, que vão até a padaria a pé, que sobem escada. Hoje não. Hoje você tem que fazer pelo menos 2 vezes por semana, 3 séries de 8 a 10 repetições de um mix de pilates, musculação, propriocepção, pliometria. O que é pliometria? Saltos. Saltos também ajudam bastante. Você pode incluir em um determinado período do seu treinamento exercícios de salto que vai ajudar bastante. Sabe aquelas camas elásticas que você fica pulando em pé? Ajuda bastante também porque ameniza a distribuição de impacto e não fortalecer tanto o impacto se você estiver um pouquinho acima do peso. Então tudo isso é fundamental para que você possa ter um bom desempenho e tem que saber distribuir nas determinadas fases que você está no seu treinamento. Geralmente, no começo são os principais grupos musculares, depois você direciona para ganhar estabilidade no quadril, no teu abdômen, no teu dorsal, e aí depois você vai mais específico em função do que você quer, e depois você retoma e começa tudo de novo cada vez mais forte, nunca esquecendo que você precisa de força. Força o que é? Hoje eu levanto essa cadeira com muita facilidade. Daqui a 20, 30 anos, eu não vou mais levantar essa cadeira da forma que eu levantei se eu não manter a minha atividade física, porque a gente perde músculos. Se você não pratica atividade de fortalecimento muscular, quantas gramas você perde de músculo por ano? Mulher perde mais, uma média de 100 gramas. Uma pessoa sedentária, um homem tem 14 quilos de músculo hoje no corpo, se for sedentário. Quando tiver 80, vai ter 9. E uma mulher tem 9 e no final da vida vai ter 6. O resto tudo é gordura, se ela não pratica atividade física. Então tem como reverter isso fazendo atividade física e fortalecimento muscular. E por último, exercícios de flexibilidade e alongamento. Não tem como escapar disso também. Você pode até fazer uma sessão isolada que é muito melhor do que você fazer antes do exercício, o alongamento. Porque você precisa primeiro aquecer se você não tem muito tempo. Então, às vezes, é melhor até você fazer sessões isoladas de alongamento de 20, 30 minutos, que vai ser muito mais proveitoso do que se você fazer 5 minutos antes e depois 10 minutos depois da atividade física em função do seu tempo. Aí as opções são infinitas. Um cavaleiro precisa ser flexível. Um corredor não precisa ser flexível, porque é o mesmo processo de uma mola. Um corredor, quando você pega aquela mola que não tem muita elasticidade, você joga no chão, ela pula rápido, porque ela não é muito elástica. É a mesma coisa com a flexibilidade. O corredor precisa disso, porque ele precisa correr muito para frente. Já o cavaleiro não, ele precisa ser flexível para poder amortizar, amenizar todo esse processo no momento que ele está fazendo aquela oscilação, no momento que ele está cavalgando. Então a flexibilidade para quem monta é fundamental, então por isso que é legal. E por último, o que você come e como você descansa. Hoje tem relógios que eles marcam depois do seu treino, quantas horas você precisa descansar para retomar e fazer um novo treino. Hoje você tem relógios que dão essa medida em função de aplicativos que você pode descarregar no seu celular e você vai saber se você está descansado ou não para poder realizar a próxima sessão de exercício. Ele avisa se você deve fazer um treino leve, um treino moderado ou um treino intenso, em função de como se comporta a sua frequência cardíaca e como se comporta o seu metabolismo depois que você realizou um treino. E tem todos esses parâmetros, esses relógios de hoje fazem isso. Então a combinação treino, alimentação e descanso faz com que você comece num processo de ir evoluindo na sua condição física. E aí você vai treinando e com o decorrer do tempo você vai evoluindo. Parou de treinar, em 3 semanas você perde 80% da capacidade aeróbia e 50% da tua força. Então é uma sanfona no nosso organismo. Parou, perdeu. 3 semanas você perde 80%. A vantagem de quem pratica atividade física é que ele retoma muito mais rápido. E a vantagem do sedentário que nunca praticou, ele ganha condição física muito mais rápida. Aí o detalhe é manter. Né? Isso que é a grande luta de todos nós, né? Continuar treinando para o resto da vida e sempre estar motivado.
Por último, a nossa cabeça, cognição, resolução de problemas, memória, isso tudo tem que estar trabalhado e hoje em dia atletas de alto nível treinam fazendo isso, né? Eles fazem um treino de corrida, por exemplo, tendo que resolver um problema matemático. Treinos de agilidade, tudo isso faz parte de um treinamento moderno hoje em dia e existe isso hoje disponível para todos nós com a quantidade absurda de academias e professores super bem formados que a gente tem hoje aqui no Brasil mesmo, né? O Brasil é o terceiro mercado de atividade física, de academias, é um dos maiores do mundo, só perde para os Estados Unidos e só perde para o México, depois vem o Brasil, acredite se quiser. Qual é o estado que as pessoas são mais saudáveis aqui no Brasil? Eu duvido alguém acertar. Qual é o estado? Pará, Belém. São as pessoas mais saudáveis, né? Rio, na orla, bate todo mundo, se só for na orla. Saiu da orla, passou para a montanha, são uma das pessoas mais sedentárias do nosso país, para vocês terem uma ideia. Não é? E todo mundo sabe dos problemas de obesidade que a gente tem. Ó, para ver como está a mente de vocês, eu trouxe um teste. O teste dura 1 minuto. Vai aparecer uma imagem e dentro dessa imagem tem várias imagens. E tem uma relação direta com a sua cognição, como o seu cérebro está funcionando, né? Seu cérebro funcionar bem em função de resolução de problemas, de memória, de atenção, é fundamental para que você tenha um bom desempenho na sua vida e também no esporte que você pratica, como no caso é o hipismo. Vamos lá fazer o teste? Dura 1 minuto, hein? Deixa eu botar aqui meu relógio de novo. Eu vou passar uma imagem, dentro dessa imagem existem várias imagens e vocês vão contar quantas vocês enxergaram. Começou. Vamos lá, pessoal. Estou marcando aqui. Na verdade, eu falei errado. Não é 1 minuto, são 30 segundos. Faltam 10 segundos. Deu. Quem achou 10 imagens? Quem achou 15? Quem achou 20? 10 imagens é uma média, entre 10 e 15 é uma média regular, entre 15 e 20 é uma média boa. Aqui existem 25 imagens. E quem achar 25 imagens em 30 segundos está com o cérebro funcionando para poder fazer todas as atividades físicas com aquela resposta que a gente precisa no momento que a gente faz. Tem várias imagens aqui, né? Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. São 25 imagens. Isso é um teste padrão mundial que se faz para ver como está a sua cognição. É fundamental. Eu ia trazer outros testes aqui, mas como eu só tenho 20 minutos, eu não vou fazer. Flexão. Sabe aquele exercício de flexão? Se você consegue em 1 minuto fazer mais de 20 flexões e a mulher fazer 10 flexões, ela está numa faixa muito boa de força de musculatura. E aquele exercício de rampa que eu mostrei, aqui ó, vou até voltar rapidinho. Esse aqui ó, se você consegue ficar 1 minuto nessa posição, o teu core está bem trabalhado. Pode perguntar. 4. Sabe qual é o recorde mundial desse exercício aqui? Quanto? Não quero. 4 está mais que excelente, mas eu acho que vale a pena falar. 8 horas. 8 horas assim. É o recorde mundial. Tem campeonato disso, né? Então, isso mostra, porque quando a gente faz uma contração isométrica, isso é uma concentração que o músculo não tem movimento. Ele começa a entrar em fadiga e vai produzindo uma acidose absurda, né? E você vai ficando muito dolorido e você chega e você é só fazer esse teste. E aí você não consegue mais manter essa posição. Mas o recorde são 8 horas, é um homem. E é uma competição que existe no mundo, né? Então, já fizemos cognição, exercício, o teste. E aí eu trouxe o treino do seu Marcelo que eu faço com ele. Então, olha lá. Tenho que mostrar que o chefe aqui é bom, né? Ó,
Segunda-feira ele faz trabalho de força de musculação e circuito, e segunda e quarta força, circuito, terças e quintas. HIIT é aquele treino intenso e curto, que você faz os tiros, né? Ele faz isso uma vez por semana, faz treinos de limiar e faz um longão, aquele treino mais. A atividade aeróbica que ele faz é a corrida. Flexibilidade, você faz mais de uma aula de yoga ou faz só uma, Marcelo? Quantas aulas de yoga você faz? Uma, né? Tem duas, né? Eu acho que eu esqueci, mas fazendo uma eu já fico feliz. E monta terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Não tem como. Você quer ser bom no esporte, você tem que praticar esse esporte. Não acompanha na caminhada. Ó, por que o Marcelo não acompanha na caminhada com a Sofia? É um fator genético, hereditário. Mas o coração do Marcelo, o seu é 70, o teu é 45. Né? Viu a diferença? Né? Parado. Né? Isso é um fator genético e também é um fator de treinar há muitos anos religiosamente, de uma forma disciplinada. Né? É um condicionamento do coração. O coração, quanto menos bate, melhor é, porque ele fica mais elástico e enche mais de sangue e supre todas as necessidades. Um outro exemplo, assim, que eu nunca poderia imaginar, é o Simões, que foi com a gente caminhar. 75 anos de idade, ele ia na nossa frente, longe na nossa frente. Foi uma surpresa, né? 75 anos de idade. E uma outra surpresa, que é um fator hereditário, é o filho dele, que fez chinelo os 300 quilômetros, né? Isso também não deixa de ser uma surpresa. Andar 300 quilômetros de chinelo, foi assim uma surpresa e também foi super bem, né? Então provavelmente ele foi muito bem, porque ele faz aqueles saltos de paraquedas, ele sobe a Gávea todos os dias praticamente, isso ajuda. Então a gente precisa se preocupar com o nosso corpo dessa forma, porque a previsão, existem estudos que dizem que no final do século, quem acertar quantos anos um ser humano vai viver, se ele nascer em 2101, né? Não, é isso? 2017, 2101, isso mesmo. Quantos anos essa pessoa vai viver? Existem trabalhos hoje científicos que provam que essa pessoa vai viver tantos anos. Quantos anos? Eu dou uma camiseta da 4-in-1, quem acertar. Não, 1000 anos não, pelo amor de Deus, aí não vai dar certo. 110? Não, 125 anos vai viver uma pessoa. Quantos anos você tem hoje? 27. Você vai ter mais 98 anos ainda de vida aí pela frente, né? Dá para fazer muita coisa, né? Espero que você esteja saudável, né? Treinando, né? Porque senão você não vai conseguir fazer muita coisa. Ainda vão nascer. Já aumentou bastante. Já nasceram. É isso mesmo, mas já aumentou bastante, né? Então, o meu recado hoje em 20 minutos é esse: fortaleça a sua musculatura do core, quadril, abdômen, dorsal. Não se esqueça também de fortalecer suas pernas em exercícios de força e exercícios de estabilidade, para que você seja um bom cavaleiro ou uma boa amazona, para que você tenha um bom desempenho, porque não se esqueça que não é só você, é um conjunto. Em função da reação do animal com quem você está montando, você tem que ter uma resposta muscular. E o seu corpo pronto, com a cognição, com o cérebro funcionando muito bem, você vai ser muito mais ágil e muito mais rápido para tomar decisões e até evitar quedas e não se machucar, em função disso. Tá? Acabou. Ciclo do envelhecimento. Para terminar. Olha lá. Se eu não faço atividade física, eu vou ficar, lógico, uma pessoa descondicionada. E nisso eu vou continuar perdendo músculos. Se eu perco músculos, eu vou perder um dia meu estilo de vida independente. Vou ter um fator psicológico que vai diminuir minha autoestima, minha motivação. Vou ficar uma pessoa ansiosa e depressiva. Vou não querer mais praticar atividade porque estou depressivo. E vou envelhecer. Esse é o ciclo do envelhecimento.
Então vamos fazer tudo o contrário, né? Vamos praticar atividade física para não ficar descondicionado, para ganhar músculos, para ter um estilo de vida independente para sempre, para sempre estar motivado, com a cabeça muito boa e não ficar depressivo, e sempre cada vez mais praticar mais atividade física, daquela que te dê prazer, para que você possa ser uma pessoa. Valeu, pessoal!